Muito bom dia. Começaremos às 8h30, como é hábito. Se tiver alguma questão antes, aproveito. Bom dia, senhor. Bom dia, diga. Nada, senhor. Nada? Ok. Pois bem, hoje vamos falar de dois resultados que têm em comum o facto de expormos que as funções são de classe CK. Num deles de classe C1, que é esta, a regra de Leibniz, o outro o teorema de Taylor. Tratam de assuntos completamente diferentes, mas têm em comum isso. A continuidade de derivadas parciais num aberto de certa ordem. No caso da regra de Leibniz, até a ordem 1. O teorema, conhecido por regra de Leibniz, eu estou aqui a enunciá-lo de uma forma absolutamente geral. Depois, para fazer a demonstração, considerarei que N e M, aquelas dimensões, são ambas 1, de maneira que as coisas não serão muito pesadas em termos de notação. Tem a ver com a derivação de integrais paramétricas. Nós, ontem de manhã, no final da aula, falámos de continuidade de integrais paramétricos, que é algo que é necessário para podermos falar de diferenciabilidade. Okay? Vai ser a primeira coisa com que tenho que lidar na demonstração deste teorema. Portanto, eu tenho uma função que, digamos, em que as variáveis componho-as numas relativamente às quais vou integrar,
outras vão ser parâmetros. E quando obtenho uma função à custa do integral, serão as variáveis do novo integral. De facto, o que eu estou a fazer é considerar uma função g y igual ao integral em i de f de x, y, dx, integrado em ordem a x, em i, para y pertencente a j. Ok? Portanto, os x vivem em i, servem para integrar, os y também em j. Portanto, interessa-me saber propriedades de funções definidas desta maneira. Aquilo que diz o teorema é que se o f for uma função de classe C1 num aberto que contém o produto cartesiano destes dois intervalos, ou seja, estou a supor que A contém I por J, portanto as derivadas parciais contínuas são num conjunto, até existem, são contínuas num conjunto que até é maior, isto para evitar problemas na fronteira. Então, G é de classe C1 no interior J e uma derivada parcial de G é a ordem de uma variável, uma coordenada do Y, pode ser calculada muito simplesmente integrando em I a derivada parcial respectiva do F. E é algo que é natural, digamos assim. No entanto, cuidado, porque se eu não tivesse tido estes cuidados todos, nas hipóteses de supor que o F era de classe C1, poderia ser que acontecesse, eu só supusesse que existiam derivadas parciais e que pudesse integrar em ordem x, podia ser que a diferenciação em ordem a uma ou mais coordenadas do y destruísse a possibilidade de integrar. Portanto, é fácil as pessoas pensarem isto é sempre assim. Não é. Okay? Portanto, é preciso cuidado e este resultado é um primeiro resultado para poder, digamos, permutar o integral com uma derivada parcial. Portanto, o que eu estou a dizer é que a derivada parcial em ordem yj do integral é igual ao integral da derivada parcial. Okay? Isso nem sempre é um dado adquirido. E este tipo de teoremas é algo que aparece em matemática frequentemente. Há melhor do que isto. Portanto, uma observação importante. Este resultado não é o melhor possível. Longe. Mas, tecnicamente, é aquilo que nós conseguimos fazer de momento, com o que sabemos, conseguimos entender, e para muitas situações serve para tudo. Pois bem, vamos justificar isto nas dimensões mais baixas possíveis, ou seja, com n e m igual a 1. Okay? E vamos ver que, estranhamente, até é fácil. Okay? É fácil, mas não é elementar. Vocês podem pensar, dizer fácil e dizer elementar é a mesma coisa. Não, não é. A matemática não é. Vai ser fácil porque eu vou
utilizar vários teoremas pesados para facilitar-me a vida. Ok? Que vocês aprenderam em ocasiões diferentes. Portanto, eu vou supor que, portanto, ideia de demonstração, digamos assim, mas que de facto é a demonstração, à parte do facto que eu não vou considerar dimensões quaisquer. Ok? Portanto, vou supor que o F está definido em um aberto R2, e que aquele conjunto A contém um intervalo limitado e fechado não trivial, portanto, não é vazio, nem é reduzido a um ponto, um segmento, desta forma. Portanto, o B maior que A, o D maior que C, para evitar coisas simples. E, portanto, eu quero lidar com G de Y definido como integral entre A e B de f de x, y integrado em ordem de x. Portanto, é isto que eu quero fazer. Portanto, quero provar que a derivada do G é igual ao integral entre A e B da derivada parcial de f em ordem y para y, digamos, no intervalo CD aberto. Ok? Portanto, é este o nosso objetivo. É chegar aqui. Como é que fazemos isso? Bom, a primeira coisa é, vamos olhar para aquele integral que tem do lado direito desta igualdade. Portanto, integral entre A e B da derivada parcial de f em ordem y. Ok? Para um y algures em CD. Será que o integral existe? Bom, existe, porque o df de y é uma função contínua num conjunto maior, de maneira que o integral existe. E eu posso olhar para ele e dizer, de acordo com o último teorema da aula de ontem, que esta função, como f é de classe C1, este df de y é uma função contínua. Ok? Sendo contínua, pelo teorema de ontem que dizia o integral paramétrico de uma função contínua, enfim, com hipóteses sobre o domínio conveniente, é também uma função contínua. Portanto, eu posso dizer, pelo teorema de ontem, que isto tudo é contínuo. Portanto, usando o resultado de ontem. Portanto, é contínuo em y. Se é contínua em y, em particular, será integrável no intervalo CD, para o CD fechado. Okay? E o que eu vou fazer é integrar no intervalo CD. Portanto, vou considerar, só que começa em C e considero um limite superior de integração variável. Portanto, vou integrar em ordem y, assim. O que vocês têm aqui é um integral indefinido, coisa que vimos em cálculo 1, certo? Portanto, tenho um integral indefinido de uma função contínua. Ora, para integrais indefinidos de funções contínuas, vocês sabem que são diferenciáveis
e a derivada é a função integrante. Isso é o teorema fundamental do cálculo. Portanto, além do teorema de ontem, eu já estou a usar o nosso velho amigo, o teorema fundamental do cálculo. Eu posso dizer o resultado do teorema fundamental do cálculo é que se eu derivar isto em ordem a u, o resultado vai ser exatamente aquele integral entre a e b, df dy, ok? Ou seja, recupero, deixa-me tirar daqui as justificações de continuidade, portanto, o resultado disto vai ser esta função de u, ok? Enfim, mudei a variável, mas é a mesma função. Portanto, eu sei que isto é verdade, graças à continuidade do integral da função de y definida por aquele integral. Okay? Bom, mas eu agora posso fazer outra coisa. Como o df dy é contínuo no intervalo fechado AB por CD, em particular é integrável como função de duas variáveis em AB por CD. Se é integrável, para calcular o integral duplo, posso usar o teorema de Fubini. Se posso usar o teorema de Fubini, posso usar a ordem de integração que eu quiser. Okay? Portanto, em particular, aquilo que aqui na primeira linha desta última igualdade eu tenho, posso mudar a ordem de integração. Okay? Portanto, já tinha a continuidade do integral paramétrico, o teorema fundamental do cálculo, agora uso o teorema de Fubini. Okay? Ora bem, portanto, eu posso escrever também que isto é igual em derivada em ordem a u do integral entre a e b, do integral entre c e u, df dy, integrado primeiro agora em ordem y e depois em ordem x. Portanto, isto não tem nada de extraordinário. Eu simplesmente mudei a ordem de integração. Teorema de Fubini. Para isso, precisei da continuidade daquela derivada parcial. Okay? Portanto, precisei do C1. Bom, mas reparem agora numa coisa. Naquele integral que agora está mais dentro desta última expressão, portanto, o integral entre CU, df, dy, eu posso calcular o integral. Porquê? Porque uma primitiva do df dy é o f. Okay? Portanto, agora vou usar a regra de Barrow. Portanto, estão a sair teoremas em grande quantidade, não é? Portanto, aquela expressão que eu tenho se eu agora calcular pela regra de Barrow o integral de dentro, fico com f de x u, o extremo superior era u, menos f x c. Ok? Mas agora reparem numa coisa, eu estou a derivar em ordem a u e daquelas duas parcelas que tenho dentro do integral, há uma que não depende de u. Portanto, isto pode-se escrever como uma derivada em ordem a u do integral entre a e b de f de x
U menos o integral entre A e B f de x, c. Simplesmente usei a linearidade do integral. Mas agora, portanto, isto, a segunda parcela, este segundo integral que está aqui, não depende de U. Portanto, eu sei derivar em ordem U aquela segunda parcela. O resultado dá zero. Ou seja, o que eu obtive é que isto é a derivada em ordem a U do integral entre A e B ok? Mas isto era aquilo que eu andava à procura. Eu queria exatamente saber como calcular isto, ok? Portanto, isto é o G' de U, ok? Portanto, se eu agora andar para trás, digamos que o que fiz foi começar com aquilo que eu suspeitava que era verdade e andar para trás até descobrir aquilo de onde tinha começado. Okay? Portanto, acabei de descobrir, se eu agora olhar para aqui, para um lado, e para aqui e para o outro, portanto, eu estabeleci a igualdade que queria. E é isso a regra de Leibniz. Portanto, reparem que eu usei teorema de Fubini, teorema fundamental do cálculo, regra de Barrow, aquele resultado de ontem de continuidade do integral paramétrico, e com isso tudo consegui simplesmente reduzir a demonstração a fazer uma conta. Claro está, quem faz isto com x em R e y em R também faz com x em R e N e y em R. É só uma questão de fazer aparecer índices por todos os campos. Aplicações desta coisa. Suponham uma função definida por integral entre 0 e 1 de x quadrado. Se não fizeste ontem, era parecido. Y x quadrado integrado em ordem x. Okay? Integrado em ordem x, eu pus aqui uma função que não é elementarmente primitivável para nos dar desvarios de tentar calcular o integral. Okay? Esta função é nitidamente classe C1 em R2. Porquê? Porque eu olho para ali e sei que as derivadas parciais vão ser polinómios em x e y a multiplicar por aquela exponencial que está ali. Okay? De maneira que é trivial dizer, bom, vocês podem estar a pensar, e qual é o intervalo? O intervalo AB do enunciado era o 0,1, não é? E qual é o intervalo CD? Bom, o intervalo CD é aquilo que eu quiser. Portanto, como é aquilo que eu quiser, eu acabo por obter um resultado que funciona para qualquer Y. Okay? De maneira que eu obtenho, usando a regra de Leibniz, muito simplesmente, que a derivada vai ser igual ao integral da derivada parcial em ordem a y, que neste caso vai dar um 4, não é um y, está bem? Portanto, x à quarta
imediatamente tenho a justificação disto. Okay? Portanto, o teorema é muito fácil de utilizar, é dizer, sim senhor, eu tenho hipótese de classe C1, e nesse caso, aquela derivação em ordem ao parâmetro pode ser feita derivando a função integrante. Claro está que isto pode ser complicado um bocadinho. Porque, por exemplo, nós podemos pôr os limites de integração, ou a região de integração, também a depender do parâmetro. Vocês têm coisas destas nos exercícios. Mas quando temos dependência do parâmetro dos limites de integração, nós podemos usar o teorema de derivação da função composta mais o teorema fundamental do cálculo para resolver isso. Ok? Portanto, não é só isso, mas grande parte é isso. E vocês têm coisas dessas nos exemplos que estão no texto e nos exercícios. Mas esses exemplos são basicamente um exercício. Okay? Portanto, isto é a primeira parte da aula de hoje. Um dos resultados em que a hipótese é se eu tenho uma função de classe C1. O outro resultado que eu quero falar hoje, que vocês já conhecem, portanto, a regra de Leibniz, vocês não conheciam algo análogo em dimensão 1, porque em dimensão 1 simplesmente não faz sentido. No entanto, para o segundo resultado de hoje, vocês conhecem aquilo que nós tínhamos feito, chamámos fórmula de Taylor, para funções reais de variável real. Portanto, este resultado não precisa de grandes introduções. Nós basicamente queremos fazer o mesmo que fizemos em cálculo 1. Só que agora no contexto de funções de mais de uma variável. Okay? Portanto, nós queremos aproximar funções de classe CK, um aberto, contém um certo ponto, vai ser fixado no meio desta história, por um polinómio de grau menor ou igual a k, num sentido que é análogo àquilo que conhecíamos da fórmula de Taylor, funções reais de variável real. Coisa que se podia, essa aproximação, vocês exprimiam ou através de um limite, que é parecido com o que se passa na definição de diferenciabilidade, ou então escrevendo o erro entre a função e o polinómio, de uma certa forma, que nós tínhamos visto em cálculo 1, o resto de Lagrange. Okay? Pois bem, sem mais delongas, vamos ver o resultado que eu quero. Isto é para funções escalares. Portanto, eu vou dizer-vos de caras qual é o resultado. Vocês vão olhar para ele e vão achar que é familiar de alguma maneira. Outra coisa será saber como é que o obtemos. Seja F definido em A, o conjunto de Rn, com valores em R, A aberto, a fixar ideias, podemos dizer que temos um ponto interior, não se ganha nada com isso. A aberto, X índice 0, um ponto algures no aberto, e F classe TK em A para um certo K natural. Okay? Então, existe um polinómio de grau menor ou igual a K, único, e sublinho o único
vai ser importante. Ok? Vamos chamar-lhe qualquer coisa. PK de x menos x0. Portanto, vai ser conveniente descrever em potências x menos x0, certo? Claro, está escritas em termos de coordenada a coordenada. Suponham que x0 é igual a 0 para simplificar o que se passa nas vossas cabeças, se necessário. Pensem em termos daquilo que chamávamos a cálculo 1, fórmula de Maclaurin. Tal que, e agora uma condição envolvendo um limite. O limite, quando x tende para x0, de f de x menos pk de x menos x0, a dividir por norma de x menos x0, andada k, é 0. Okay? Reparem que no caso particular, k ser igual a 1, vocês já conhecem isto, porque nesse caso o polinómio é de grau 1, e vocês na definição de diferenciabilidade têm lá um polinómio de grau 1, que é o valor da função num ponto mais o termo linear. Okay? Portanto, isto é uma generalização do que se passa para a diferenciabilidade, tal e qual como era para funções reais de variável real. O teorema não acaba aqui. Okay? Além disso, nós sabemos como calcular o polinómio. E agora estaria na altura de eu escrever uma fórmula para o polinómio. Ok? Só que ainda é prematuro escrever. Vou dizer-vos como descobrir qual é aquele polinómio e depois voltarei a completar o que está aqui. Mas já escrevo, além disso, pk de x menos x0 é igual a certa coisa. Portanto, o formato do teorema será este. E poderei acrescentar uma versão resto de Lagrange a isto. Mas, por enquanto, será uma coisa. Vamos guardar isto temporariamente e vamos descobrir. Professor, Sim. só uma pergunta. Segundo o texto do curso, não deveria também ser f de x menos x0 na primeira, no limite? Não, porque eu estou a. Portanto, o f de x0 está escondido dentro do polinómio, basicamente. Ok? Ok, ok. Portanto, é o termo de grau 0. Portanto, eu posso pôr com ou sem, que vai dar a mesma coisa. Está bem? Já percebi, obrigado. Portanto, eu vou pegar agora na fórmula de Taylor que nós conhecíamos no passado e no teorema de derivação da função composta e descobrir este polinómio. Okay? Felizmente se consegue fazer assim. Ou seja, o que nós fizemos em cálculo 1 não é uma perda de tempo do ponto de vista de funções de mais de uma variável. Como é que eu faço isso? Bom, já agora, antes de falar disso, deixem-me falar, estava-me a esquecer, mas é importante, eu tinha sublinhado aquela, que tinha sublinhado ali o único. Okay? Porque é que eu sublinhei o único? Pelo seguinte, convém já ter em mente
de imediato. Se eu conseguir ter um palpite minimamente decente sobre qual é o polinómio, então, como eu sei que é único, não há outro, eu posso pôr o meu palpite naquele limite, e se eu verificar que o limite de facto é zero, aquele é o polinómio de Taylor. Okay? Nós vamos ver coisas que aprendemos em cálculo 1 sobre séries em particular. Permite-nos muitas vezes ter para funções de mais de uma variável palpites sobre o polinómio de Taylor de uma certa ordem, sem ter que andar a calcular derivadas parciais de castigo. Okay? Portanto, a observação importante que eu posso pôr aqui escrita, para vocês se lembrarem dela, okay? Tiraremos proveito da unicidade do polinómio para calculá-lo rapidamente. Ponho isso entre aspas. É por isso é que eu sublinhei ali o único. Está bem? Porque reparem numa coisa. Vocês, nós vamos ver, agora a seguir, que, sei lá, se eu quiser calcular o polinómio de ordem 53, o polinómio Taylor de ordem de 53 de uma função, posso fazê-lo à custa de calcular todas as derivadas parciais da função até a ordem 53. Ora, isto é um número muito grande de derivadas parciais, não é? Ninguém quer fazer isso. Mas pode ser que à custa de coisas que eu saiba sobre, por exemplo, séries, potências, coisas vistas em cálculo 1, nós com engenho e arte conseguimos descobrir o polinómio de Taylor de uma penada. Depois, claro está, fica-nos o problema de verificar que de facto aquele limite é zero para ter a certeza que o meu palpite está certo. Okay? Portanto, esta é uma observação de ordem metodológica, como vamos trabalhar com isto, que é importante para nós não andarmos a fazer contas de castigo. Okay? Mas quero fazer já. Muitas vezes as pessoas acham que têm que andar sempre a calcular derivadas parciais. Voltemos então para o que eu ia fazer. Okay? Como descobrimos, portanto, o que eu quero dar agora é como descobrimos o polinómio de Taylor de ordem. Bom, da seguinte forma, uma ideia muito simples. Introduzimos uma função auxiliar que é uma função de uma variável. Okay? Portanto, eu vou fazer isso introduzindo a função que eu vou chamar g de t, que é igual a f de x0 mais t x menos x0. Isto corresponde, portanto, o f é o f do enunciado do teorema de Taylor. Portanto, função de mais de uma variável. Portanto, com t real. Este g é uma função real de variável real. Okay? Se eu considerar g de 0, g de 0 é o f de x0. G de 1 é f de x. Ok? Bom, e se eu derivar o g, o que é que me acontece? Bom, isto é uma função composta.
É uma função composta, particularmente simples. O resultado de derivar o g é o gradiente de f em x0 mais t x menos x0, interno, a derivada em ordem a t do x0 mais t x menos x0. Dá simplesmente x menos x0. Esta expressão, se nós lembrarmos um bocadinho de derivadas dirigidas, pode ser escrito como a derivada dirigida de f segundo o vetor x menos x0, calculada no ponto x0 mais t x menos x0. Eu sei que a derivada dirigida, se a função for diferenciável, bom, e aqui ela é pelo menos de classe 1, é diferenciável em particular, porque C1 implica diferenciabilidade, aquele resultado que vimos na segunda-feira. Portanto, eu posso calcular a derivada dirigida, vai ser igual à derivada aplicada ao x menos x0, que por sua vez é igual ao gradiente interno de x menos x0 nestas circunstâncias particulares. O g' de 0 vai ser a derivada segundo x menos x0 e f, onde t é igual a 0, não é? Portanto, calculada no ponto x0. Se eu for calcular a segunda derivada de v, e é agora que eu vou dar o, digamos, salto para o desconhecido, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar nesta expressão e derivar em ordem a t. Mas reparem, g' de t é uma função de x0 mais t x menos x0. Acaba também de ser do mesmo tipo que era o g de t. Como é que eu descobri que calculo derivadas de funções dessas? Calculo o seu gradiente e faço o produto interno com x menos x0. Ou seja, há aqui algo que tem um aspecto recursivo, porque eu sei que esta segunda derivada vai ficar o gradiente do que já tinha, do gradiente interno de x menos x0. E agora tenho que fazer um segundo produto interno x menos x0. Isto é mau aspecto de escrever. No entanto, da primeira vez o que eu tinha feito era se calcular uma derivada dirigida segundo x menos x0 do f no ponto x0. O que eu estou a fazer agora, posso interpretar como calcular a derivada dirigida segundo x menos x0 da derivada dirigida segundo x menos x0 do f no ponto x0. Portanto, algo com este aspecto. Okay? Portanto, eu calculo uma derivada dirigida de uma derivada dirigida. Okay? Se continuar por aí fora, isto repete. Para uma derivada de ordem k, o que eu tenho que fazer é calcular k derivadas dirigidas segundo x menos x0. Okay? Me dá uma ideia para me facilitar a vida. Eu vou definir derivadas dirigidas de ordem superior. Como? Simplesmente recursivamente. Portanto, a derivada dirigida segundo um vetor v de ordem k, uma função f, ponto x, vai ser, recursivamente, vai ser a derivada dirigida segundo v a f escalar. Okay?
a derivada dirigida segundo V, da derivada dirigida de ordem K menos 1, segundo V do F, depois disto tudo calculado no ponto X. Ok? Portanto, uma ideia perfeitamente natural. Claro está, convenciono, para isto começar em algum lado, que a derivada dirigida de ordem 0 do F é simplesmente o F. Ok? E desta maneira vocês têm uma definição de derivada dirigida de ordem maior ou igual a 1. Okay? E também tem para a ordem 0, mas a ordem 0 é simplesmente para formalizar a definição por recorrência. Okay? De maneira que, voltando agora, tirando partido desta ideia, nós começamos a suspeitar que se temos que verificar a fórmula de Taylor para mais que uma variável daquela maneira, em particular, quando considero a restrição do F à reta que passa por x0 na direção de x menos x0, é o que eu estava aqui a fazer, e aplico a fórmula de Taylor para funções de uma variável desta maneira, o que eu descubro são exatamente os termos do polinómio. E de facto é assim. Portanto, se eu o que eu descubro para aquele polinómio é que pode ser calculado em termos de derivadas dirigidas de ordem superior até à ordem k. Okay? Pk de x menos x0 é igual a f de x0 mais derivada dirigida segundo x menos x0 de f em x0. Bom, mas no polinómio Taylor de primeira ordem aparecem os fatoriais, certo? De polinómio Taylor, as funções de uma variável aparecem 1 sobre k fatorial, não é? E aqui é isso que acontece. Mais um meio, derivada dirigida segundo x menos x0. Segunda ordem de f x0, mais, eu agora vou apagar esta observação, já fez o seu papel. Mais por aí fora, 1 sobre k fatorial, derivada dirigida de ordem k segundo x menos x0, de f em x0. Ok? Portanto, o f de x0, aquela dúvida de há bocado, está ali, não é? Reparem que a variável é o x, que aparece na derivada dirigida segundo x menos x0. Okay? Portanto, reparem que isto agora interessa saber como é que é a estrutura destas derivadas dirigidas para perceber o que eu escrevi aqui. Notem que o que eu usei para suspeitar qual era a forma certa, mas que ia escrever, eu poderia escrever usando a forma de Taylor, g de t era igual a g de 0
mais G' de 0 P mais 1 meio G duas linhas de 0 T quadrado mais por aí fora T levantado a K sobre K fatorial derivada de ordem K em 0 mais um resto. É isso que eu sei da fórmula de Taylor para funções de uma variável. Okay? Mais um termo, um resto que eu posso chamar é K, depende de G e de X menos X0. Okay? Mais um termo de resto. De ordem K. Esta era a informação que eu tinha da fórmula de Taylor para funções reais de variável real quando aplico este G. Okay? A fórmula de Maclaurin, neste caso particular, porque estou a usar o zero. Okay? Quando faço as contas destas derivadas do G que aparecem aqui, o que me apareceu foi esta informação que tem cá em baixo. E que, por conveniência, passamos a escrever como dk, que era a segunda derivada, portanto, eu vou escrever aqui G para a ordem k, t, a derivada da ordem k dirigida, do f segundo x menos x0, em x0 mais t x menos x0. Okay? Bom, depois particularizo para t igual a 0, certo? De maneira que a derivada dirigida fica calculada a x0. Portanto, eu tenho um modelo que acho que deverá funcionar, feito à custa do que já sabia de fórmula de Taylor. Como é que, de facto, são estas derivadas dirigidas? Vamos tentar perceber isto com uma função de duas variáveis, portanto, bem, começando com uma dimensão baixa. Portanto, suponham uma função f de duas variáveis x e y. Okay? A derivada dirigida de primeira ordem segundo o vetor h, vamos supor que o h tem componentes h1 ou h e k, para não ter isso. Okay? H e k é má ideia, portanto, enviar h1 e h2. Okay? Em componentes h1 e h2. A derivada dirigida de f segundo h, num ponto x e y, vai ser um polinómio de primeiro grau em H1 e H2 desta forma. Que é a mesma coisa que H interno gradiente de F x y. Okay? Reparem que aquilo é um polinómio em que ambas as parcelas que aparecem têm grau 1. Grau de um polinómio de várias variáveis é algo que é óbvio que aqui é. Não é? Sei lá. X quadrado y ao cubo tem grau 5. Como é que eu obtenho o grau? Somando os graus de cada fator de uma dada coordenada. Certo? Portanto, se eu agora considerar a derivada de segunda ordem, medida de segunda ordem, o que vocês descobrem é, portanto, têm que pegar na primeira ordem
e calcular uma derivada dirigida dela. Portanto, tem que calcular o seu gradiente. Portanto, tem que derivar em ordem a x esta expressão. Derivamos isto em ordem a x. O que é que dá? Aparece um d2f dx2 e um d2f dx dy. Também tem que derivar em ordem y. O que é que aparece? Um d2f dy dx e um d2f dy2. E depois tem que fazer um produto interno com H1, H2. Ou seja, se vocês coligirem termos, aquilo que descobrem para a derivada dirigida de segunda ordem, é que obtém isto. H1 quadrado D2F dx2 mais, notem que há bocado nos meus cálculos falados apareciam duas derivadas cruzadas. Eu estou a supor que o f é de classe C2, as duas derivadas cruzadas serão iguais. Portanto, como há duas, aparece aqui um 2, vou dizer isso mesmo, não é? Nos termos com derivadas cruzadas, a origem deles era a derivar esta segunda parcela em ordem x, portanto estava lá um H2, e isso ia para a primeira coordenada. Depois era feito o produto interno com H1, H2, era multiplicado por H1, de maneira que eu vou lá ter 2 H1, H2. Vezes derivada cruzada. Mais, e agora falta-me o H2 quadrado, que é o que acontece ao termo a expressão derivada dirigida de primeira ordem que tinha o df dy. Eu derivo em ordem y de novo, fica um d2f dy2. Isso é para a segunda coordenada deste novo gradiente e faço o produto com H2, de maneira que fica um H2 quadrado. Ok? De maneira que a derivada dirigida de segunda ordem de uma função de duas variáveis, segundo o vetor H, é este polinómio em H1 e H2. Reparem que todos os termos são de segundo grau. Okay? E que aparece aqui um 2 naquele termo devido às duas derivadas cruzadas. Não é? De facto, eu posso pensar que esta conta foi feita da seguinte forma. Se eu quiser generalizar isto, ter uma boa maneira de calcular estas coisas, o que eu fiz foi calcular, fazer uma derivação em ordem x e depois multiplicar por H1. Derivar em ordem y, depois multiplicar por H2. E fiz isso duas vezes. Okay? Portanto, tenho um operador diferencial que uso duas vezes a atuar sobre o f. Depois calculo isto. Okay? Portanto, tenho a composição deste operador diferencial. O operador diferencial quer dizer algo envolvendo diferenciação, transforma funções em funções. Okay? Aliás, é um operador linear, é uma transformação linear. Portanto, pego nesta transformação linear, que é calcular a derivada dirigida, segundo o vetor H, e aplico-a duas vezes desta maneira. Reparem que as regras de cálculo que eu usei, no fim de contas, são as mesmas que nós usamos quando desenvolvemos o binómio de Newton. Okay? Fiquei com H1 quadrado vezes aquela derivada, mais 2H1, H2. Okay? Ou seja, se eu fizesse as contas para esta composição de operadores diferenciais lineares, da mesma maneira que faço as contas para a binómio de Newton, obtenho exatamente a mesma coisa. Não é? Portanto, o quadrado da primeira parcela, se eu fizer o quadrado do H1 é o H1 quadrado. O quadrado do d dx é derivar duas vezes em ordem de x. Aparece
um termo que é o produto das duas parcelas, o H1 vezes o H2, o ddx vezes o ddy, só que isso aparece duas vezes. Como a função é de classe, como estou a supor classe C2, posso escrever isto. E depois H2 quadrado. D2 dy. Okay? Bom, e agora há a suspeita natural que, de facto, isto continua da mesma maneira por aí fora. Ou seja, se eu quiser calcular explicitamente em termos de derivadas parciais a derivada dirigida à terceira ordem, segundo o vetor H1, H2, de um f x, y, vocês não vão ficar surpreendidos em saber que o resultado vai ser H1 ao cubo, terceira derivada, terceira derivada do f em ordem x 3 vezes, ok? Quais eram os coeficientes do binómio Newton por grau 3? Eram 1, 3, 3, 1, não é? Bom, a seguir aparece 3 vezes H1 quadrado H2, derivada parcial de terceira ordem de f, duas vezes em ordem x e uma vez em ordem y. Há 3 destas derivadas parciais cruzadas, daí o 3 que está ali, e corresponde, pensar um bocadinho nas contas que estão a fazer, exatamente ao coeficiente do binómio Newton. Depois, 3H1, H2 quadrado, D3F, DX, DY2, mais 3 destas. Mais, finalmente, H2 ao cubo, D3F, DX3, DY3, vou escrever mal, XY. Ok? Portanto, estas derivadas dirigidas de ordem K, embora possam parecer muito perigosas à primeira vista, no caso de funções de duas variáveis, são fáceis de calcular. As regras de cálculo são as regras do binómio Newton. Se tiverem funções com mais variáveis, vocês não é o binómio Newton, será um multinómio. Ok. Pessoas em cálculo combinatório também resolveram essa questão há muito tempo. Enfim, mas nós não vamos dar a fazer. Eu não vou querer pedir-vos a derivada dirigida de 50ª ordem, uma função de 5 variáveis e pedir qual é a expressão. Não é? Isso é ainda combinatória, é uma coisa perfeitamente previsível o que é que se apanha aí. O que agora me vai interessar é saber as propriedades destes polinómios e resolver a seguinte questão, que vai ser o termo da próxima aula. Será que a informação qualitativa que me é dada pelo polinómio de Taylor é suficiente para prever perto do ponto o comportamento qualitativo da função em coisas como existência de extremos? Vamos ver que a resposta é muitas vezes sim, às vezes não. Okay? Mas as muitas vezes sim vão ser suficientemente úteis para ter um bom método para saber, sei lá, a função de várias variáveis, às vezes tem um mínimo local ou um máximo local, à custa de olhar para o polinómio de segunda ordem Taylor da função relativamente a um certo ponto que é suspeito de ser um ponto diferente. Isso vai ser feito à custa de estudar um polinómio de segundo grau homogéneo. Homogéneo quer dizer que todos os termos têm o mesmo grau. Reparem que aqui, por exemplo, todos os termos são de terceiro grau. A derivada dirigida de terceira ordem é um polinómio homogéneo de terceiro grau. Portanto, estes polinómios, embora não sejam simples de olhar para eles, são bastante mais simples que uma função em geral.
Ok? Vai ser essa a grande vantagem do polinómio de Taylor. Portanto, amanhã vamos aplicar isto a estudar extremos de funções. Até amanhã. Amanhã, sir. Até amanhã, professor. Até amanhã. Tchau, setor. Adeus. Há dúvidas hoje à tarde para quem estiver interessado.